Ok, agora certo. Sou Letícia, eu fui a diretora do projeto Vest Agents. Então, basicamente, nesse projeto, a gente usou um framework de agentes de AI para fazer gerações de questões de vestibular. E esses foram todos os outros membros que participaram do nosso projeto também. Bom, esse projeto foi motivado, ele foi inspirado pela Pico, que é uma plataforma de estudos com auxílio de IA e que também utiliza gamificação. Então, a gente agradece muito por todo o suporte que eles deram durante o realizamento desse projeto. Bom, então aqui eu queria trazer um ponto que a gente está numa geração que é um do-it-yourself, mas com IA. Então, a gente gera código, a gente gera vídeo, a gente gera texto, a gente gera imagens. Então, por que a gente não pode usar também, como falaram muitas vezes aqui de copiloto, para fazer os estudos? Então, essa IA ela pode contribuir com alguma personalização nos nossos estudos? Ok, então todos os dias a gente está usando as questões, está usando os LLMs para resolver as questões de provas, etc., resolver perguntas. Então, por que eles não podem também desenvolver? Então, ok, essa é a nossa motivação, esse é o nosso objetivo. A gente vai usar agentes de IA para fazer as questões de forma automática. Agora vamos para o experimento rápido. Então, o Gemini 2.5 Flash, não é o modelo mais performático, mas ok, econômico e rápido. Então, você promptando, quero uma questão de Enem sobre funções exponenciais. A gente tem uma questão muito básica, nível, talvez até ensino fundamental, ensino médio. Não é uma questão que vai cair no Enem, provavelmente. Depois, no ChatGPT, 4O, né, é um modelo consideravelmente bom, caro. Então, ele consegue sim dar uma resposta, ele dá uma resposta muito boa, com contexto. Porém, na mesma resposta, ele descobre que, na verdade, nenhuma das alternativas que ele deu estava certa. Então, o que ele faz? Ok, ele vai se corrigir. Então, na verdade, ele mudou um dos parâmetros de 8% para 7%. Então, no fim, ele dá realmente a resposta certa. Mas a gente viu que, dependendo do raciocínio dele, ele se corrigiu. Mas como que a gente garante que isso vai acontecer com outros modelos? Isso depende do treinamento do modelo. Então, aqui a gente tem 3 questões importantes. Como já falaram, garbage in, garbage out. Você faz um prompt muito superficial, o resultado também não vai ser dos melhores. O modelo pode fazer erros, pode cometer erros. Então, o que a gente garante que só com prompt ele vai realmente estar ali ao mesmo tempo gerando e verificando se a resolução está certa, se tem uma opção correta. E o terceiro, talvez mais importante para a qualidade, o quanto que esses modelos realmente sabem sobre os nossos vestibulares e o quanto essa questão não é realmente só uma questão aleatória e é uma questão que pode ser realmente relevante para um aluno que está estudando. Então, aqui nesse ponto, a gente traz uma questão bem importante no nosso projeto, que é o RAG, Retrieval Augmented Generation. A gente vai usar base de dados para incrementar os nossos modelos, sem fazer treinamento, para aumentar a qualidade. Então, aqui o nosso maior desafio, né? Como que a gente ensina esse estilo? A gente tem uma base de questões e a gente vai usar o RAG, como eu disse, sem treinamento, sem fine-tuning, para a gente incrementar o contexto e ensinar o estilo das questões desejadas. Então, o que são agentes? De um jeito muito resumido, muito simplório, são LLMs que normalmente eles vão assumir um papel, eles vão desenvolver uma tarefa e eles vão ter ferramentas para desenvolver essas tarefas. Como também já mencionaram aqui hoje, a gente vai usar o Cray, que é de um criador brasileiro, e ele é um orquestrador de agentes. Então, toda essa parte de gerenciar ali a memória, gerenciar as tarefas, é feito por ele. Então, aqui, um resumo do nosso pipeline. A gente vai ter, então, desde a entrada do usuário, então, quero uma questão de cinemática para o Enem, a gente tem um pipeline de, como se fosse um refinamento, a gente identifica qual que é o tópico da pergunta do aluno, e a gente faz um aprimoramento do prompt dele, resolve o nosso primeiro problema. Depois, a gente tem o retrieval, que seria pegar esses dados de alguma outra fonte. Eu desliguei? Ok, beleza. Aqui a gente usa tanto a base de dados como também a internet, eu vou explicar depois. E a geração final, que não inclui só a geração da questão, mas também a gente tem um pipeline de resolver essa questão e depois fazer uma correção baseada nessa resolução. Então, 2 ferramentas que a gente desenvolveu. Uma foi de busca por similaridade, então ela vai buscar dentro do nosso banco as questões com maior similaridade. Isso pode ser N questões disponíveis que estão acima do nosso threshold. E depois tem uma outra ferramenta que é para construir um prompt de few shot. Também falaram, então, aprendizado com poucos exemplos. Ela seleciona as 5 melhores questões que retornaram da ferramenta de RAG e a gente vai promptar isso no próximo agente que vai fazer a geração. Então, a gente testou aqui 2 fluxos. Um que vai ser o agente que é o gerador, ele também está usando a ferramenta de RAG, ele vai ver todas as questões acima do threshold. E a segunda vai ser o agente que ele vai fazer o prompt do few shot, ele recupera essas questões e ele vai passar esse prompt para o próximo agente.
E a gente também testou uma outra interface, que seria a gente usar web scraping num sentido mais de buscar textos de apoio na internet, assim como às vezes a gente pega fontes de outros lugares que tem como contextualização nas questões do Enem e de outros vestibulares. Então, como que a gente valida isso? A gente fez validação automática, a gente gerou 50 questões, então a distribuição delas foi mais ou menos nessa que está escrita aí. Assim, se você for contar, tipo, física, química e biologia, ciência da natureza tem mais, mas exatamente porque aborda as 3 matérias, por isso é 33%, e aí, tipo, matemática é 12%. É mais ou menos essa proporção dividida como se fosse no Enem. Então, nosso resultado foi esse. A gente testou os 3 frameworks. O nosso baseline seria o modelo que a Pico, né, o nosso patrocinador, utiliza atualmente. E aqui eles utilizam 2 modelos mais caros. Eles usam o 4O e o O4. A gente usou o 4O Mini, que é o modelo mais barato. Então, a gente fez um esquema de torneio de questões. Então, a gente passa 2 questões, por exemplo, sempre uma da Pico e uma do nosso framework, e a gente vê qual que o modelo escolhe como melhor, de acordo com esses critérios. Então, praticamente em todos a gente superou, né? O scraping ficou meio mais ou menos, mas o few shot e o retrievers foram melhores. E aqui o melhor a gente pode dizer que foi o few shot, porque apesar de que ele ganhou 2% a menos, né, ele perdeu menos. Né? Ele, tipo, o que realmente o Pico ganhou ele foi 22%, mas em 18% empatou. Então, assim, a qualidade dos dois ficou razoável. Então, a nossa conclusão aqui, né? Como eu comentei, o modelo que a gente menos perdeu foi o do few shot. Então, isso pode ser devido ao modelo, ele realmente recebeu as 5 questões com maior similaridade, provavelmente as questões com mais relevância. Então, o nosso modelo era 45% a 88% mais barato. A gente pode, sim, às vezes, acabar usando mais tokens, porém, isso implica que a gente pode usar modelos com menor capacidade para alcançar um desempenho até melhor. E, além disso, né, além de só conseguir gerar, a gente também está tentando garantir que tem realmente alguma contextualização e alguma coisa ali por trás que não seja só, ok, essa questão aqui faz sentido. Tipo, essa questão faz sentido para o seu processo de aprendizado? Então, algumas coisas que a gente pretende melhorar é que, como esse modelo ele pode ser utilizado num chat, ter esse sistema de feedback, como a maioria desses modelos, esses chatbots existem, né? Então, você pode falar, ok, essa questão aqui foi boa, essa questão foi ruim, para tentar aprimorar o nosso processo. Como também falaram de ter um LLM Manager, então esse seria um LLM que ele iria estruturar como que as tarefas estão sendo executadas, então provavelmente essa tarefa não foi muito boa, ele está supervisionando os outros agentes, refaz, não gostei, não foi um bom resultado. A gente também pode fazer, para a gente conseguir gerar questões simultaneamente, então fazer essa paralelização, e também ter algumas outras ferramentas que podem proporcionar a gente observabilidade e auditoria durante esse processo, que é bem importante para a gente analisar a performance. Então, aqui, só um lembrete que a intenção de usar IA não é de substituir ninguém, é tentar democratizar e aumentar o alcance. E, de novo, agradecimentos a Pico. E agora eu vou abrir para perguntas e vou deixar essa questão aqui para vocês tentarem pensar se foi feito por IA ou se é do Enem ou de algum vestibular.